Bom dia, meu nome é Marcelo Bom dia, meu nome é Júlia. e hoje a gente está aqui para debater um pouco sobre o livro Ídolos do Coração, Aprenda a Desejar Somente Deus, da autora Elise Fitzpatrick. Hoje nós vamos comentar então o capítulo 2, Adoração Não Dividida. Nesse capítulo aqui a gente começa com a história de Maria e Marta. Para quem não se lembra, a história lá das duas irmãs que receberam Cristo lá na casa delas. Enquanto Marta ficava ali trabalhando, se esforçando para ajudar na casa, Maria ficava com Cristo ali ouvindo o que ele tinha para dizer. E aí disso saem algumas interpretações, né? Depois Marta acaba brigando com Maria, reclamando com Jesus de que ela não ajudava, de que ela trabalhava sozinha. E Cristo acaba repreendendo a própria Marta e não a Maria. Sim. E eu acho muito interessante que a autora ela traz também para o nosso mundo, né? E eu acho que essa famosa frase, né? Marta, Marta, esse chamado que Jesus faz e não fez somente para ela, mas faz nos nossos dias. Acho que nós vivemos todos nesse mundo de Marta, né? Nesse mundo da produtividade que nunca é alcançada. E enquanto Jesus fala pra gente, ó, sente e escolha a boa parte a cada dia, né? Me ouça os meus ensinamentos. Sim, acho que o grande ponto aqui dessa introdução do capítulo é debater sobre a questão de servir ser menos importante do que ouvir. A gente acaba tendo muito na cabeça que a gente precisa servir, porque servir é a coisa mais importante, tem que fazer tudo na igreja, tem que trabalhar, tem que fazer tudo dar certo. E às vezes acaba a gente negligenciando a palavra, a gente negligencia o nosso próprio estudo ali, nosso devocional, que a gente faz individual, a gente negligencia prestar atenção ali na pregação. Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com mídia, às vezes eu tô lá, me concentro na live e tal, que a gente faz live na igreja, às vezes acabo negligenciando um pouco a palavra em si, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso. Exatamente. E até a autora ela mostra, né, uma motivação errada. Às vezes, como já foi dito, a gente trabalha, mas com outras motivações. Pode estar trabalhando para o Senhor da obra, mas não ouvi-lo, né? Não prestar atenção nele, não estar com o coração realmente voltado para o Senhor. Uma coisa interessante é que tem aquela famosa frase, né, que o inimigo, atualmente, a gente não crê, né, que ele possa mexer na nossa salvação. Isso é uma coisa imutável, mas ele pode sim nos distrair, e acho que é mais ou menos isso que ele quer. E às vezes a gente, com essas distrações, até mesmo na igreja, pode influenciar, né, pra gente ser aquele cristão morno, que durante a semana não se alimenta, ou se não tá correndo atrás de, quando vai ser a minha próxima programação, o que eu preciso fazer, em vez de sentar e ouvir realmente a voz do Senhor. Sim, é muito importante ter essa noção de que estar quente fisicamente, trabalhando e servindo, não te impede de estar morno espiritualmente ali, sem ler a palavra, sem estar meditando, sem estar próximo do Senhor. Você pode estar o dia inteiro na igreja, vir 7 dias por semana na igreja, mas mesmo assim tá longe de Deus. Tem outro ponto aqui também que eu acho muito interessante. Ela faz um questionamento. É possível servir demais a Deus? É possível servir excessivamente a Deus? E é uma pergunta interessante, né? Porque se a gente for parar pra pensar na questão da retribuição, é impossível. Deus deu a vida pra gente, livrou a gente do pecado, a gente nunca vai conseguir servir o suficiente, quem dirá servir a mais. Porém, a gente entra naquela questão, se a gente servir a mais, isso acabar tirando a nossa atenção, como a gente já falou, acaba sendo uma coisa ruim. Então é uma pergunta interessante, é possível servir excessivamente Deus? Sim e não. Depende ali do que você está analisando. Se servir de alguma forma não atrapalha a sua comunhão com Deus, você pode servir à vontade. Agora, se isso está começando a atrapalhar a sua comunhão, seu relacionamento com Deus, tem que dar uma segurada. Exatamente. E realmente a autora traz isso, que ela não conhece ninguém que conseguiu servir excessivamente ao Senhor, né? Porque realmente nessa questão de contribuição não tem nada que a gente possa fazer, né? Depois que ele já entregou tudo por nós. Sim. Bom, a autora também vai trazer uma afirmação dos puritanos. Eles responderam a uma pergunta, então a pergunta seria: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? E aí eles fizeram uma resposta até muito longa, mas muito proveitosa, né, pra gente discutir aqui. Então, os deveres, eles colocaram como conhecer e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, tê-lo na mais alta consideração, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo e desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e gratidão, prestando-lhe toda obediência e submissão do nosso ser, ter cuidado de agradá-lo em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. E, novamente, a autora faz essa brincadeira, né, de voltar e ler a resposta, porque acho que até pra gente absorver mais.
E eu achei muito interessante essa resposta deles, porque, nossa, abrange uma área muito grande da nossa vida, né? Então, eu destaquei algumas questões aqui. Então, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo. São afirmações muito fortes e que, às vezes, no nosso dia a dia, na correria, como a gente já falou do mundo de Marta, a gente acaba negligenciando ou nem fazendo, né? Nem tê-lo na mais autoestima ou a submissão total do nosso ser, ou ter cuidado de agradá-lo em tudo. Enfim, são coisas que a gente tem que parar, respirar e realmente valorizar o nosso Deus. Sim, é muito importante a gente sempre ter essa questão de que o ministério servir a Deus é muito importante. Porém, ele pode acabar vir se tornar um ídolo no nosso coração se essa questão de servir for mais importante do que adorar a Deus. É uma perspectiva bem prática também que eles trazem, né, do dia a dia. Então, tudo bem, você quer servir ao Senhor, mas você tem pensado nele o tempo todo, ou pensado nele no seu dia a dia, meditado no Senhor, lembrado do Senhor e confiado em Deus, ou só tem feito as coisas para ele, né? Por exemplo, a gente no Ministério Infantil, será que eu realmente leio a Bíblia e preparo a aula ali? Porque antes disso eu adoro o Senhor, eu presto atenção no que eu tô fazendo, ou só quero fazer para terminar e entregar logo uma aula boa para as crianças? Ou na música, eu só tô preocupada com tocar ali os acordes ou realmente estou louvando ao Senhor? Sim, sempre bom a gente ter essa noção de que o relacionamento com Deus ele vem primeiro, é mais importante, e o servir bem, o servir com excelência acaba vindo em decorrência disso, vem como consequência de você estar relacionado com Deus, estar próximo de Deus. Bom, outro ponto que a autora traz, outra história e personagem para a gente estudar um pouquinho e refletir sobre a vida, é o sacerdote Eli. Ele foi sacerdote antes dos tempos dos reis de Israel, e ele foi bem famoso na Bíblia, né? Tem bastante história dele, mas ele tinha um problema sério em agradar o Senhor a segundo plano, assim, ele honrava o Senhor, ele adorava o Senhor, inclusive ele estava em uma posição muito alta ali na sua sociedade, né? Ele era sacerdote, aquele que o Senhor falava para o povo e também levava o perdão para o povo através dos sacrifícios e tudo mais, mas ele não honrava o Senhor, não honrava a Deus de todo o coração. Ele estimava mais os seus filhos do que o próprio Senhor. Que o caso de Eli, o ídolo na vida dele eram os próprios filhos, ele dava mais atenção, mais importância para os filhos do que para Deus. Tanto que quando Deus fala com ele que ele precisa disciplinar os filhos, que ele precisa mostrar o erro dos filhos, falar que eles estão no caminho errado, ele fala, não, deixa quieto, vai dar muita dor de cabeça isso aí, não quero. E esse que era o grande problema, para Eli, ter pais em casa era muito mais importante do que ter pais com Deus. E aí isso acabou sendo a ruína dele, né? E como é importante que o jeito que ele tratava seus filhos também era um mau testemunho até para as outras pessoas, porque eles viam todos ali como, igual eu falei, né, em um lugar de honra ali na sociedade, e viam que eles faziam errado e o próprio sacerdote não corrigia, trazia desonra ao próprio nome do Senhor. Sim, todos temos que dar bons testemunhos. Mas quando você está numa posição de prestígio, sendo sacerdote, que todos olham para você, isso é mais importante ainda. E ele não estava dando um bom testemunho. Ele estava deixando os filhos dele cometerem pecados públicos ali, e ele não repreendia, não dava nenhuma disciplina. Para ele agradar os filhos era mais importante do que agradar a Deus. É muito interessante que a autora traz essa questão dos filhos. Claro, eu não tenho filhos ainda, mas a gente já presenciou situações em que a gente pensa, não, ela não tá desagradando a Deus, ela tá só mimando um pouco demais o filho ou algo do tipo. Mas como a autora traz aqui nesse livro, que até nas pequenas coisas, até nas pequenas admoestações ali que a gente possa dar para os nossos filhos, a gente tá agradando a Deus, porque a gente ouve primeiro o mandamento do Senhor e, consequentemente, ensina a criança a continuar praticando a vontade do Senhor e não olhando para si mesmo. Sim, isso acaba se tornando um efeito bola de neve, né? Quanto mais coisinhas você vai deixando, elas vão ficando cada vez maiores, se juntando e vai piorando. Então, quanto mais tempo você demora para exortar e de redirecionar seus filhos, pior vai ser. Mais longe do caminho deles vai ficar e mais difícil vai ser esse caminho de volta. Sim. A autora traz uma frase que, a princípio, eu fiquei bem baqueada, assim. Ela fala assim, o amor natural por outros deve parecer ódio comparado com o amor pelo Senhor. A princípio, eu realmente não entendi muito e eu achei que ela estava exagerando um pouco. Mas ela traz alguns exemplos bem práticos e a gente vê realmente que essa é a prática que a Bíblia nos traz, né? E essa é a vontade do Senhor para nós. Do mesmo jeito que a gente deve colocar o Senhor como o único Deus verdadeiro, e isso deve ser tão natural, esse amor deve ser tão natural pelo Senhor, que o amor aos outros
tende a aparecer ódio, justamente porque o amor ao Senhor, o serviço a Ele, a devoção a Ele e essa preocupação em agradá-lo e honrá-lo tem que ser acima de tudo, inclusive da própria família, aqui no caso de Eli. Sim, é bem pesado mesmo essa frase, porque às vezes é difícil, né? A gente sempre tenta pensar o amor como uma coisa boa, porém o amor também precisa levar a gente a coisas ruins. Por exemplo, ninguém gosta de dar bronca nos filhos. Você fica, imagino, não sou pai, né? Mas imagino que deve ser triste. Você tem que dar uma bronca, corrigir seu filho, porém é por amor, você tá pensando pro bem dele. Só que esse amor é tão pequeno, em comparação com o amor que a gente deve ter por Deus, que é até difícil de imaginar aqui, de entender, compreender, né? E tem o próprio versículo, né, que ela traz aqui, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não poderá ser o meu discípulo. E era uma coisa que, então, ali o sacerdote ele não estava praticando, né? Ele estava amando mais os seus filhos e colocando eles em um lugar de honra mais do que o próprio Senhor. Sim. Agora, em contrapartida, a autora nos traz a história de Abraão, que fez justamente o contrário de Eli. Ele adorou mais a Deus do que seu próprio filho. Ela vai trazer bastante essa questão da confiança, né? Crer e obedecer a qualquer custo. Isso que ela traz aqui como confiar no próprio Deus. E é muito interessante esse comecinho dessa parte que fala de Abraão, que é muito interessante. Ela fala assim, eu confio no Senhor, em Cristo, para minha salvação. Então, para nós cristãos é uma coisa primordial, né? É a maior prova de amor, enfim, a maior obra do Senhor em nós, nos salvar. Então, eu confio no Senhor por uma coisa tão grande, mas em algumas áreas da minha vida eu falo assim, não, deixa comigo, essa eu mesma faço. Sim. Acho que o grande ponto aqui da história de Abraão, que a autora nos traz, é a gente refletir que confiar é mais importante do que entender. Deus tinha prometido para Abraão que ele teria uma linhagem mais numerosa que as estrelas que ele podia ver no céu, e dada essa promessa de Deus, Abraão tinha apenas que confiar. Quando Deus pede para ele sacrificar o filho dele, ele poderia ficar se questionando ali, se eu sacrificar meu filho, como é que eu vou ter a minha linhagem vai ser numerosa? Deus vai me dar outro filho, Deus vai ressuscitar meu filho, Deus vai fazer o que com meu filho? Por que ele tem que matar meu filho? Todos esses pensamentos acabam sendo fúteis, né? Porque confiar é mais importante do que entender. Abraão não precisava entender os planos de Deus, ele precisava apenas confiar. E muitas vezes a gente quer buscar justificativa para as coisas, tentar entender por que Deus manda aquilo, por que Deus deu esse mandamento, por que isso é pecado, por que isso tem que fazer, isso tem que deixar de fazer. Quando o mais importante é apenas confiar e obedecer. Entender não é tão necessário. Claro que tudo na Bíblia tem um propósito, que a gente pode acabar tendo entendimento e acabar aumentando a nossa confiança. Porém, a confiança ela é superior ao entendimento. A confiança antes do entendimento. A gente primeiro confia e depois busca entender o porquê. Exatamente. Eu acho que buscar entender o porquê acaba limitando um pouco o Senhor, né? Porque nós somos humanos, nós estamos presos ao tempo, presos enfim, a diversas questões. O próprio Senhor não está, né? Ele é um Deus todo-poderoso. Então, ao mesmo tempo que ele tem planos para mim agora, ele tá vendo o meu futuro, né? Ele sabe das coisas que vão me acontecer e o porquê disso e daquilo. Então, realmente, só me basta obedecer e confiar nele. E o Senhor, o próprio Senhor, ele nos capacita, né? Ele nos dá a graça diária de realmente confiar e depender do Senhor. Sim, Deus é tão infinitamente superior a nós, mas ainda assim ele permite que a gente entenda algumas coisas. Pegar, por exemplo, aqui a relação que você tem com o seu cachorro, com o seu pet. Você manda, ele obedece, ele não tem que entender muita coisa. E você nem faz questão de explicar pra ele. Você tem que mijar lá fora e não aqui dentro. O cachorro ele não entende o porquê disso, você entende. Agora Deus poderia fazer a mesma coisa com a gente. A gente poderia não ter capacidade nenhuma de entender os planos de Deus. Apenas obedecer e confiar. Porém, ele é tão bondoso que ainda permitiu que a gente entendesse algumas coisas. Sim, é aqueles versículos que falam, né, do privilégio de participar. Não ser simplesmente um robozinho cumprindo ordens, né, mas participar do plano do Senhor. E realmente nós devemos confiar na provisão de Deus, né? Às vezes a gente esquece que Ele é o autor da vida e que tudo que temos é dele. Então, acho que quanto mais a gente vai confiando nessas afirmações, poxa, não, o Senhor, Ele é o autor da vida, Ele sabe do que está fazendo. Muitas vezes a gente se acha superiores, nós nos achamos poderosos o suficiente para tomar decisões sozinhos. Mas nós esquecemos, né, disso, que o Senhor é o autor da vida e tudo que a gente tem deve ter e deve depender do Senhor. Bom, o próprio Deus, ele capacitou Abraão para fazer o impossível, né? A gente pensa assim, era uma promessa que o Senhor tinha para Abraão, que ele queria muito, né? Era uma promessa que ele estava esperando bastante, o seu filho.
E claro que também faz referência ao próprio Jesus, aquele filho tão estimado, o único filho, e aí o próprio Deus pede para então matá-lo, fazer um sacrifício dele, né? Mas Deus capacitou Abraão para fazer o impossível, para realmente não ficar questionando, mas por que o Senhor me deu um filho e agora quer tirar? Ou não vou fazer isso, ou simplesmente fugir, né, como outro profeta já faria no futuro, né, enfim. Mas não, Abraão simplesmente foi e confiou. Claro que também teve uma parte da história de Abraão que ele meio que escorregou ali, confiou nele mesmo, né? E acho que prova que Abraão não era um Superman, ele não era um grande personagem. Claro, é um grande personagem da Bíblia, né? Mas ele não era super poderoso, ele também era humano e errava como a gente erra. Quando Sara, né, viu que não tinha mais idade mesmo para ter filhos e tudo mais, eles bolaram ali um plano, então, de ter um filho, ter Ismael. E realmente tiveram, mas foi um desejo de resolver as coisas do seu próprio jeito. E olhando para nossa vida, às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Não confiando ou falando, não, tem a promessa, mas eu sei como que eu vou conquistar essa promessa. Uhum. A própria história de Abraão com Ismael ali é um exemplo de quando o entendimento foi superior à confiança. Ele tentou ir pelo próprio entendimento, pela própria razão deles, e acabou deixando a confiança na promessa de Deus de lado. E aí, deu-se as consequências que se deram. Sim. Até hoje, né? Sim. E é muito legal a gente comparar essas duas histórias de Eli e de Abraão, porque a gente vê os dois lados da história, né? Ambos amavam muito os filhos, tinham muito zelo pelos filhos. Porém, um amava Deus ainda mais do que amava os filhos, enquanto o outro tinha um amor pelos filhos maior que o amor por Deus. Outro ponto que a autora vai trazer, personagem pra gente refletir, é a própria história de Pedro. Aquele versículo ela traz como o começo da história, né? Tu me amas mais do que estes? Enfim, a história de Pedro, né, e a própria negação ali na cruz, vai mostrar um pouco da incoerência do coração e a fragilidade, né, do nosso coração. Mostra muito Pedro ali como realmente um humano, não como pessoas que estão acima ou algo assim. Mostra aquele coração fragilizado. Essa história da negação de Pedro mostra que tanto Pedro como os outros discípulos é gente como a gente, né, como diz o ditado. E às vezes é importante a gente fazer esses mesmos questionamentos aqui para nossas vidas. Será que a gente ama nossos amigos mais do que Deus? A gente ama a nossa família mais do que Deus? A gente ama nossas coisas mais do que Deus? Às vezes a gente pode acabar ali de primeiro ponto falando que sim, que é isso, que a gente ama mais a Deus, mas sem refletir profundamente, sem sondar nosso coração em busca dessa resposta verdadeiramente. No caso de Pedro aqui, Jesus estava olhando nos olhos dele e perguntou, né? Fica mais difícil mentir, mas quando é só pra gente mesmo, pensando, fica mais fácil mentir pra nós mesmos, né? Sim, e é muito interessante porque algum tempo atrás, Pedro tinha falado, não, eu nunca serei eu vou te defender até o final. Eu morro por ti, morro contigo. Exato, então logo depois da crucificação, ele realmente nega o Senhor. E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, né? A gente, como nós falamos, temos sempre que analisar e ver o nosso coração como está. Porque da boca para fora é fácil de falar, né? Falar o crentez também é muito fácil. Se passar como crente também. Mas realmente amar o Senhor sobre todas as coisas é o mais difícil de praticar. Sim, falar é muito fácil, né? O difícil é agir, mostrar na prática. Sim. Mas também, depois que Pedro realmente entende o que ele fez, ele tem uma tristeza muito profunda, né? Essa tristeza amarga, que é justamente a tristeza da infidelidade. Quantas vezes nós já pecamos e percebemos, nossa, eu pequei, eu fui infiel ao Senhor, eu deixei de amar o Senhor, eu amei mais o meu pecado, o meu prazer do que o próprio Senhor. E realmente essa tristeza amarga, ela parece que entra no nosso coração e tira tudo de bom que a gente faz e parece que só mostra o quão horrível e pecador nós somos. E eu acho que é interessante lembrar. E a autora, ela vivifica essa afirmação, né? Que apesar de nós, o nosso Deus, ele nos salva e ele nos ama. Depois é muito interessante esse contraponto que Jesus faz com Pedro, né? De perguntar realmente, tu me amas? Igual, da mesma forma que ele negou o Senhor 3 vezes, ele afirmou que amava o Senhor agora 3 vezes também. E realmente Deus nos fortalece. A cada vez que a gente peca, mas tem essa tristeza, percebe, né? Reconhece nosso pecado, Deus também é poderoso para nos purificar e perdoar de todo pecado. Nós amamos nossos parentes, nossos amigos, nossa família. Porém, como a gente já viu anteriormente,
o amor que a gente tem que ter por Deus é tão maior que o amor por nossos amigos, parentes, que parece ódio. A gente já fica triste quando a gente magoa um parente, um amigo. Imagina só quando a gente magoasse Deus. Imagina o tamanho da tristeza que a gente tinha que ter. Pedro sentiu na pele aqui essa tristeza. Mas e você? Você já magoou Deus e ficou triste por causa disso? Você já pecou e sentiu a tristeza do seu pecado? Sentiu arrependimento verdadeiro? Isso é muito importante se questionar, porque se você tá pecando e não tá sentindo nenhum remorso, não tá sentindo nenhuma tristeza, e tá tudo bem, tá seguindo a vida, é muito importante você refletir como é que tá seu relacionamento com Deus, se você tá próximo de Deus, porque isso não é normal. Se um parente ali que a gente ama, a gente já fica triste quando a gente ofende, magoa, imagina com Deus que a gente deveria amar muito mais. Bom, estamos chegando ao final desse capítulo. E quem sabe, né, agora que a gente viu essas histórias marcantes e famosas de Marta, Eli, Abraão e Pedro, nós, com certeza, mas quem sabe todos nós conseguimos identificar ídolos do nosso coração aí, presentes também na vida dessas pessoas e na nossa também. Nós temos que pedir ao próprio Senhor, Espírito Santo, para iluminar a nossa mente, mostrar realmente no nosso coração o que tem tomado o lugar do nosso Deus, nosso coração e nossa vida. Quais deuses têm governado o nosso coração e nos afastado do próprio Senhor. Bom, esse foi o final do capítulo 2, e no capítulo seguinte a gente vai tratar um pouquinho ali com mais profundidade do primeiro mandamento e analisaremos o lugar da lei em nossa vida como crentes.